Estamos de volta para o segundo episódio dessa série maravilhosa, Resultados ou Consequências. Uma série que eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração nesse ano de 2023. O que é que você tem escolhido para a sua vida? Você tem escolhido ter resultados no futuro ou consequências pelos seus erros, pelas suas atitudes? Espero que você tenha assistido o primeiro episódio. Se não assistiu, se caiu aqui de paraquedas, já te digo, vai assistir o primeiro episódio até para que você possa entender melhor essa jornada que nós estamos falando, pois nós estamos conversando sobre a vida de Davi, sobre as escolhas que Davi fez na vida dele e fazendo um paralelo aqui com a nossa vida. Já se inscreve no canal, compartilha esse link com o máximo de pessoas que você puder, deixa aqui o seu comentário e o seu like também. Vamos lá para o segundo episódio? Estou esperando por você! No episódio passado, nós falamos um pouco sobre o começo da vida de Davi, quando ele foi ungido como rei, quando ele derrotou Golias, as escolhas que ele fez de permanecer dentro do processo, as escolhas que ele fez quando ninguém teve coragem de enfrentar Golias e ele foi lá e escolheu enfrentar, e aquilo mudou completamente a vida de Davi. E nós iremos falar agora de mais algumas escolhas que Davi fez dentro desse processo até ele se tornar o rei de Israel. Eu falei também no episódio passado que do dia que Davi foi ungido rei até Davi de fato se tornar o rei de Israel, foram mais de 20 anos, meu amigo, vivendo o processo e fazendo escolhas dia após dia até chegar no seu reinado. Eu falei para vocês que por causa da morte de Golias, Davi teve tanto resultado quanto consequências na vida dele. O resultado foi que ele ficou super famoso, todo mundo começou a amar Davi. Ah, Davi é o cara, foi ele que livrou os israelitas da mão dos filisteus, foi ele que derrotou Golias, mas em compensação, por conta disso, Davi ganhou a inimizade de Saul, porque Saul teve inveja daquela situação. E Saul começou a achar que Davi estava querendo tomar o trono dele. Por causa disso, Saul começou a querer matar Davi. Dá para você entender isso? O cara que tinha salvado o povo de Israel da mão dos filisteus, o cara que tinha derrotado Golias, que ele deveria ser grato por isso, porque Davi fez aquilo por ele, porque ele que era o rei. Saul era o rei. Mas o que gerou no coração dele foi a inveja, o ódio e o rancor, porque ele achava que Davi iria tomar o seu trono. Ele colocou isso na cabeça dele, ele fixou nisso e ninguém tirava isso da cabeça dele. A prova disso era que Jonatas, seu filho, ele era simplesmente louco por Davi, era um amigo forte de Davi, era aquele cara que era como irmão, como a Bíblia fala, tem amigos que são mais chegados que irmão, e assim era a vida de Jonatas com Davi. Jonatas chega para o pai dele e fala: pai, tira isso da tua cabeça, pai, para de pensar nisso. Davi foi o cara que salvou a gente dos filisteus, foi o cara que derrotou Golias, te dando aí toda a honra, todo o mérito. E mesmo assim, pai, o senhor está querendo matar Davi, mas nada, ninguém, nem mesmo o filho dele, conseguia tirar da cabeça dele que Davi queria tomar o seu trono. Por causa disso, Davi estava um belo dia morando dentro do palácio com ele. Estava tocando lira, tocando harpa para ele, quando de repente a palavra diz que Saul foi possuído por um espírito mau. E por conta de toda essa inveja, de toda essa loucura no coração e na cabeça de Saul, um belo dia, Davi estava no palácio com ele, inclusive tocando harpa ali para ele, tocando lira, e a palavra diz que Saul foi tomado por um espírito mau. E ele vê Davi de longe. Saul pega uma lança e tenta cravar Davi na parede, tenta espetar ele com aquela lança, tenta acabar com a vida de Davi. Mas Davi consegue se esquivar, Davi consegue se livrar da lança e corre dali. Como se não bastasse, alguns dias depois que Davi já estava casado com a filha de Saul, Davi estava em casa e simplesmente Saul manda os seus soldados irem matar Davi enquanto Davi dormia. Mas aí a esposa dele avisa para ele o que ia acontecer e Davi foge dali, escapa da morte pela segunda vez. Depois daquele dia, Davi foi embora daquela cidade e começou a viver como um foragido. E aonde Saul sabia que Davi estava, quando chegava qualquer notícia, olha, Davi está na cidade tal, Saul ia atrás dele e tentava acabar com a vida dele. Você consegue entender que o que eu estou falando para você foi uma consequência que Davi sofreu, mesmo sem nenhuma culpa, mesmo sem nenhuma dívida, mas que ele fez uma atitude boa, bacana, legal,
mas que por consequência ele acabou colhendo isso pela doença de Saul. Amigo, tem coisas na sua vida que nem foi você que errou. Tem coisas na sua vida que você até fez a escolha certa, mas pelo processo, por tudo que você precisa passar, você acaba passando por coisas que você nem queria. Mas Deus tem um propósito. Deus só está te preparando para o melhor na sua vida. Você só precisa seguir firme no propósito. Você só precisa não desistir. Olha só o que é que vai acontecer com Davi mais na frente. A palavra diz que Davi estava em uma cidade fugindo de Saul, quando Saul fica sabendo do paradeiro de Davi. E Saul vai até lá com os seus homens para acabar com a vida de Davi. Ao chegar lá, ao entrar na cidade, Saul sente vontade de fazer as suas necessidades fisiológicas. E Saul entrou em uma caverna para poder ali fazer o que ele deveria fazer. Quando de repente, ele nunca imaginava, Davi estava escondido dentro daquela caverna com os seus homens também. E naquele momento, os soldados que estavam com Davi olham para ele e dizem: Davi, Deus entregou Saul nas tuas mãos. Olha ali a situação. Olha como Saul está. Vai lá e acaba com a vida dele. E ali eles entregam uma espada nas mãos de Davi para só chegar lá e exterminar, acabar com a vida de Saul. Mas quando Davi está chegando perto de Saul, Deus fala com ele mais uma vez. E ele sabia que não poderia fazer aquilo. Porque quer queira ou não, Saul ainda estava no reino. Saul ainda era o rei de Israel e Davi deveria honrá-lo. Então Davi, de uma forma bem simples, ele vai lá enquanto Saul estava de costa para ele. E ele só corta um pedacinho da capa de Saul. Aí você me pergunta: Guto, mas para que ele cortou um pedacinho da capa? Você vai entender agora. Depois que Saul terminou e saiu da caverna, Davi saiu atrás dele e gritou: Rei Saul! Rei Saul! E ele virou-se e Davi, em sinal de respeito, se ajoelhou e encostou o rosto no chão. Então ele disse: Por que é que o Senhor dá atenção às pessoas que dizem que eu quero prejudicá-lo? O Senhor pode ver por si mesmo que hoje na caverna o Senhor Deus o entregou a mim. Alguns me disseram que o matasse, mas eu não quis fazer isso e disse que não levantaria um dedo contra o Senhor, pois o Senhor o escolheu para ser rei. Veja, meu pai, veja o pedaço da sua capa que está na minha mão. Eu cortei o pano, mas não matei o Senhor. Isso prova que eu não penso em me revoltar contra o Senhor, nem em fazer nenhum mal. Eu sabia muito bem que o Senhor está aqui me procurando para me matar, mas mesmo assim, eu não o toquei. Davi ali teve a primeira chance de acabar com a vida de Saul, mas mesmo assim, ele não fez. Davi permaneceu fiel, Davi escolheu ser fiel a Deus e seguir a caminhada dele sem esse crime, sem esse pecado. Como se não bastasse, pouco tempo depois, ali naquele mesmo dia, Saul pediu perdão, disse que não iria mais persegui-lo, que não iria mais matá-lo. Mas pouco tempo depois, Saul estava em outra cidade, atrás de Davi para matar Davi mais uma vez. Foram várias e várias tentativas de assassinato. E olha o que aconteceu. Davi estava em uma outra cidade, quando Saul acampa com vários soldados naquela cidade para destruir a vida de Davi mais uma vez. De repente, Davi encontra o acampamento de Saul e encontra ele e os seus soldados dormindo. Ou seja, Davi mais uma vez pega ele desprevenido e com a possibilidade de acabar com a vida de Saul. Olha o que é que a palavra diz. Então, Abissai disse a Davi: Esta noite Deus colocou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu atravesse Saul com a lança dele e o espete no chão com um só golpe. Não precisarei dar 2 golpes. Mas Davi respondeu: Não o mate, pois o Senhor Deus castigará quem levantar a mão para matar o rei que ele escolheu. Tão certo como o Senhor Deus está vivo, assim ele mesmo matará Saul, seja quando chegar o seu dia de morrer, seja numa batalha. O Senhor me livre de levantar a mão contra quem ele escolheu como rei. Vamos pegar o jarro de água e a lança dele e vamos embora. Amigo, Davi entrou com Abissai dentro da tenda aonde Saul estava dormindo. Do lado dele estava a lança espetada no chão e um jarro d'água. Ele poderia ter destruído, ter acabado com a vida de Saul ali.
mas mesmo assim, mais uma vez, ele não o fez. Sabe o que é que eu quero dizer para você? Se você parar para refletir comigo, durante esse segundo episódio, Davi foi perseguido, Davi foi injustiçado. Houve várias tentativas de homicídio de Saul contra Davi. Davi por 2 vezes teve a oportunidade de acabar com a vida de Saul, mas mesmo assim, ele escolheu ser fiel a Deus. Ele escolheu dar um passo de fé e dizer: Saul, eu poderia ter te matado, mas eu te honro como rei. Eu sei que foi Deus quem te colocou aí e por isso eu não vou fazer nada contra você. Às vezes, amigo, tem situações na sua vida que você vai encontrar pessoas que vão te fazer muito mal. Você não pode deixar que a maldade das pessoas acabe com a bondade que existe dentro de você. Você não precisa pagar o mal com o mal. Às vezes dentro do seu emprego, por exemplo, às vezes dentro do seu casamento. Às vezes eu conheço casais que quando um erra, ao invés do outro ter piedade, ter misericórdia, tem aquele lance de descontar, né? Não, eu vou descontar, ele vai pagar na mesma moeda. Por exemplo, se o meu marido me traiu, eu vou trair ele também, que é para ele pagar na mesma moeda. Se o meu marido disse um palavrão comigo, eu vou dizer 2 com ele, que é para ele pagar na mesma moeda. A gente tem muito esse lance de guardar o rancor, de guardar o ódio, de querer estar sempre por cima. Ah, se eu levei um tapa, eu devolvo 2, enquanto a palavra de Deus fala, se der de um lado, oferece o outro. E era isso. Davi vencia Saul simplesmente com o seu coração e com o seu amor. Enquanto Saul queria dar o ódio, a inveja, o rancor que tinha no coração dele para Davi, Davi dava para ele o amor, a fé, a esperança que ele tinha em Deus. Olha o que é que Davi fala: deixa que quando chegar a hora de Saul, o próprio Deus vai tirar a vida dele. Que seja numa batalha, que seja de uma outra forma, mas é Deus quem vai fazer isso. Eu não tenho direito, não posso, não devo acabar com a vida de Saul. Você consegue compreender o que eu estou querendo te dizer? Durante esse ano de 2023, a escolha é sua. Mesmo quando você for injustiçado, mesmo quando você estiver passando por situações que não sejam tão legais, não deixe que a maldade dos outros acabe com a sua bondade. Escolha sempre ser fiel a Deus. Escolha sempre ser justo, escolha sempre ter amor pelas pessoas, escolha sempre ser paciente. As tuas escolhas irão dizer como você irá terminar esse ano. Como você começou, foi escolhas, foi consequências ou resultados do seu passado, do ano passado, dos outros anos. Mas como você vai viver esse ano e como você irá terminar o ano de 2023 diz respeito ao que você está escolhendo hoje na sua vida. Espero que você tenha curtido mais esse episódio do Café com Cristo. Se gostou, já compartilha esse link com o máximo de pessoas, deixa aqui o teu like, já se inscreve no canal e aciona o sininho para você também receber as notificações. Até a próxima semana com o nosso próximo episódio. Teremos mais história de Davi e teremos também mais paralelos com a minha vida e com a sua vida. Que Deus te abençoe.